Eu tenho mostrado muito caruru para vocês esses dias, porque é a punk da vez, é o que tá dando aqui em bastante, né? Assim, tá bem profusa. Mas tem outras, mas o caruru é o que tá aparecendo. No caso aqui do caruru que apareceu no canteiro de cenouras, eu não puxo ele pela raiz, pela delicadeza das plântulas de cenoura, né? Então, para evitar de abalar muito as raízes das cenouras, embora elas tenham mesmo que ser debastadas. Então, o que eu faço é passar a faca na altura do caruru, mais ou menos na mesma altura da cenoura, porque aí abrindo, tirando as folhas, pronto, já acaba o problema, ela já não fica sufocada e nem compete pela luz. Já vira salada ou refogado. Olha o que está voltando a aparecer também. Loguinho a gente vai ter canteiros cheios. A nossa portulaca ou beldroega. Olha só. Já está começando a aparecer por aqui. E a trapoeraba também, que eu já mostrei em outros canteiros para vocês. Aqui, esse canteiro aqui, que eu vou fazer o desbaste agora, eu tenho plantado aqui o agrião do seco, que a gente fala. Ele não precisa de tanta água quanto outras espécies de agrião. Gosto muito também do agrião. E eu vou fazer um desbaste aqui também no caruru que apareceu por aqui. Lembrando que caruru aparecendo é sinal de solo fértil, quer dizer que a nossa cenoura e o nosso agrião vão ficar bem contentes com essa terra aqui. Estava aqui liberando o agrião do caruru para ele se desenvolver melhor e me surgiram duas questões. Bom, a primeira é que é muito bom ter o caruru se desenvolvendo aqui no meio dos canteiros. A princípio, dependendo do conhecimento da pessoa, ela vai achar desesperador, né? Ter uma plantinha crescendo mais do que as plantas que ela semeou no canteiro. Mas se você for olhar, uma vez sabendo que essa planta é uma espécie de espinafre, né? Muito nutritivo e que cresce muito rápido, já é algo para você estar colhendo e já se alimentando enquanto as outras plantinhas que você semeou estão se desenvolvendo. Então o seu canteiro fica com potencial dobrado, né? Pela presença delas. E a outra coisa é que, fazendo o desbaste aqui, olha só o que eu achei. Sabem o que é isso aqui? É uma muda de bucha. É uma plantinha de bucha, aquela bucha vegetal, que muita gente não sabe que também é comestível, tá? Só que você tem que comer ela bem verdinha ainda. E você come igual a gente refoga, abobrinha, né? Ela lembra um pouco a abobrinha verde. Então, para quem não sabia, eu estou informando agora. Bucha vegetal também é punk, também é uma planta alimentícia não convencional. Então, essa daqui eu não vou tirar. Eu tirei outras mudinhas ali, mas essa aqui eu vou deixar. E depois, como ela tá próxima aqui do bambu, eu vou conduzir ela para cima pra gente poder colher algumas daqui uns dias. Eu tô colhendo superficialmente, assim, ó. Eu pego as folhinhas acima da altura aqui do agrião e colho as folhas. Vai ficar só os raminhos, sem folhas. É porque tá difícil de filmar, mas eu não tô usando tripé. É rápido isso aqui. Olha, saiu um brotinho de agrião aqui. Olha que bonito que tá o coentro.
fiz o desbaste dele tem 2 dias, olha o jeito que ele já se desenvolveu, que coisa bonita. Bom dia, meu filho. É bom que fica no prumo, né? É. E esse menino lindo? Veio. Ah, foi? Foi, meu filho? Põe ele dentro? Põe aqui dentro. Gato, né? É gato. Ó, o ajudante. Tá chamando a mamãe dela. Agora é a melhor época para as goiabas. Quase não dão bichos. E são muito doces. Muito boas. Se a gente jogar água nos pés, elas vão frutificar mais, claro, né? Mas se não, elas vão dar frutos do mesmo jeito. Mas são as mais gostosas justamente nessa época. Eu não sei por que exatamente, mas eu acredito que como não chove tanto, não fique tão propício para o desenvolvimento dos bichinhos, porque justamente na época das chuvas também as temperaturas sobem e temperaturas altas são verdadeiras incubadoras de vida, né? Então nessa época mais fria, as goiabas elas dão menos bichinhos, quase não dão na verdade, e são muito saborosas, elas são mais doces. A gente costuma brincar que não tem muita água enxaguando o sabor delas. Então, gente, eu quero começar a nossa conversa de hoje falando sobre... contando 2 historinhas para vocês. Aleatórias, pequenas, e depois eu vou amarrar essas histórias com vocês sobre o assunto que eu quero conversar hoje. Pegando esse gancho aí de que a gente tem conversado no canal sobre o êxodo urbano, né? A vinda de pessoas da cidade para a zona rural, para o campo, né? Para a roça. Bom, quando eu morava em cidade, tinha uma coisa que eu gostava muito. Todas as semanas, quando eu ia no verdurão, numa quitanda, não sei como que você chama aí na sua região, eu sempre trazia para casa uma bandejinha de milho verde. Com esse milho eu fazia ele refogadinho, que é uma das formas que a gente mais gosta aqui em casa. Eu fazia um bolo de milho, né? Ou fazia uma salada, alguma coisa. O fato é que todas as semanas, no meio das compras do verdurão, eu trazia uma bandejinha de milho. Quando surgiu a oportunidade da gente vir morar de fato na roça, eu fiquei felicíssima, que eu falei assim, agora sim, agora não vai faltar o milho de forma alguma, a gente vai comer milho todas as semanas em abundância, a gente vai ficar amarelo de tanto comer milho, né? E porque eu gosto de milho de todas as formas, eu gosto do curau, eu gosto do bolo, eu gosto da pamonha, eu gosto da polenta, eu gosto do angu, né? Com um franguinho caipira, eu pensei, agora sim, eu vou me esbaldar, né? Só que não foi isso que aconteceu. Eu descobri que no campo, na realidade mesmo do campo, o que acontece? O agricultor ele espera que venha o período de chuvas, ele ara a terra
E aí ele planta naquele período das chuvas, dependendo da região, no final do ano. E ele aguarda, ele planta ali 1, 2 hectares, quantos hectares ele puder de milho. E durante aquele ciclo de chuvas ali, num período de 60 dias, tem o milho 60, por exemplo, de 60 a 90 dias, 120 dias, né? Dependendo da variedade do milho, o agricultor colhe o milho. E se ele quiser comer o milho verdinho, ele vai ter que fazer isso muito rápido. Ele tem aí uns 15, 20 dias para aproveitar e comer o milho verde. Depois disso, esse milho vai secar e vai ser armazenado em paióis no decorrer do ano inteiro para poder alimentar os animais da fazenda, da chácara, do sítio, né? E o que me deixou frustrada nessa história? Que eu agora, achando que tendo terra, ia comer o milho mais vezes do que quando morava na cidade. E a realidade é completamente diferente. Qual que era a diferença, né? Escalonamentos altos de produção, fazendeiros especializados na cultura do milho, trabalhando com o milho o ano inteiro, com irrigação pesada, para poder ter milho o ano inteiro para vender para o comércio. E também me toquei que foi por causa dessa sazonalidade do milho que surgiram festas tradicionais como a festa da pamonha, a festa do milho em diversas regiões no país. Porque você tem que aproveitar aquele período que você tem o milho verdinho para poder fazer tudo que você gosta com o milho verde, porque você vai ter ele por pouco tempo, né? Então, juntam-se as famílias aí nas suas atividades, e uns vão tirar a casca do milho, tirar a palha, tratar, fazer as fitinhas para amarrar as pamonhas, alguns, quando eu era criança, as crianças ficavam responsáveis por ficar tirando os cabelinhos das espigas de milho, né, quando a minha família se reunia, para poder fazer muita pamonha, para todo mundo ficar bem feliz e se fartar. Então, assim, meio que essa questão do milho durar pouco tempo, verde, influenciou para que certas tradições e culturas aparecessem. A outra historinha que eu quero contar para vocês é que essa semana minha irmã me mandou uma mensagem e ela falou o seguinte. Antes, fazendo um parênteses aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas aqui nós temos um Instagram da chácara, né? Se chama Chácara Dona Caetana. E eu sempre posto lá as refeições que nós fazemos, algum prato diferente, né? Alguma coisa que nós colhemos aqui do quintal que vão à mesa, que vai ser o nosso alimento do dia. Então, por exemplo, se o Flávio vai ao apiário e colhe o mel, vocês vão ver ali várias postagens da coleta, da extração do mel, fotos dos vidros, né, cheios de mel e por aí vai. E, bom, enfim, é um Instagram realmente dedicado à mesa, às atividades da chácara, mas especialmente dedicado à mesa. Fechando parênteses, a minha irmã mandou a mensagem. Ela costuma vir, na época das férias, vir com a família, passar uns dias aqui conosco. E ela falou assim, olha, Carla, é o seguinte, eu tô indo e eu vou fiscalizar, viu? Eu quero saber se esse negócio que você posta aí nas redes, se realmente é verdade. Porque você coloca muita coisa gostosa aí nesse seu Instagram e eu tô indo pra poder me certificar que isso é verdade. Não me venha com história de que isso aqui eu não tenho agora e nem isso aqui eu tenho agora. Não vem com essa história de que não tá no tempo não, porque eu tô indo para fiscalizar. Bom, brincadeiras à parte, essa é a realidade que ela encontra todo ano. Às vezes uma foto de um prato muito legal que ela viu, não vai ser possível repetir no momento que ela está aqui. Bom, o que ela acaba tendo que entender quando vem
e que eu acabei entendendo quando vim, é que existe uma coisa chamada sazonalidade. Quando a gente mora na cidade, a gente tem o produto ali disponível pra gente o tempo inteiro, a gente não tem ideia de que tá comendo um morango que foi largamente estimulado através de vários processos químicos para se desenvolver fora da época dele. Que ele recebeu diversos tipos de adubações muito específicas e sintéticas para que florescesse fora de época e viesse a dar fruto também fora de época. A gente, tão acostumado que estamos a ter o maracujá o tempo inteiro nas nossas mesas, muitas vezes, porque moramos na cidade, não nos damos conta que às vezes as abelhas específicas não estão disponíveis e os trabalhadores dos cultivos de maracujá têm que colocar luvas brancas de algodão ou trabalhar com pincéis e sair pincelando flor por flor do maracujá para que ocorra a polinização. Esse maracujá também vai receber formas sintéticas de adubação para ter a floração estimulada frequentemente, porque o maracujá é uma planta que precisa de sol muitas horas por dia para que ele possa se desenvolver. Tem épocas do ano que você não tem essa insolação toda, então é necessário que no manejo você precise fazer algumas outras coisas, se utilizar de métodos artificiais de indução para que haja florada, para que haja polinização. Isso com todos os alimentos. Quando a gente fala da sazonalidade, a gente está falando de uma questão que, volto a repetir, muitas vezes quando a gente mora em cidade, a gente não tem a menor ideia do que isso significa, a não ser quando a gente sente no bolso. Porque você chega lá no mercado e pergunta assim, nossa, mas por que o quiabo tá esse preço absurdo? Eu comprei quiabo tão baratinho há 2 semanas atrás. E aí é muito comum o vendedor falar, é porque não é época de quiabo. Então ele fica mais caro, porque foi investido mais tempo, mais mecanização, mais recursos, voltando a repetir, muitas vezes artificiais para estímulo daquela produção. Muitas vezes também foi dispensado para aquela produção mais pulverizações, seja de fertilização, seja de defensivos, né? De agrotóxicos mesmo, para que aquele alimento esteja ali disponível no mercado. Quando você está no campo e você tem uma produção que é familiar, que é pequena, você não vai usar todos esses recursos e você vai saber apreciar o que é da época e o que não é da época, né? Você passa a entender que agora é tempo de plantar alface. Agora não adianta plantar alface. Agora é tempo de ter tomate. E agora não é tempo de ter tomate. Se eu plantar o tomate agora, ele vai melar, ou ele vai dar muito bicho, né? Ou ele vai atrair muitos insetos. E nessa época ele não atrai, e por aí vai. E agora eu quero amarrar isso daí com uma outra questão, uma outra forma de vocês raciocinarem comigo sobre essa questão da sazonalidade. Eu não sei quantos de vocês conhecem o piqui. O piqui é um fruto amarelo muito aromático que nós temos aqui no Cerrado Goiano, que é muito comum em algumas regiões no Mato Grosso, no Tocantins, em Minas Gerais, mas em diversas regiões do país ele não é conhecido. A gente pode dizer que o pequi, exceto para nós que temos em abundância, é uma punk, é uma planta alimentar não convencional. Por exemplo, lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, se alguém quiser comer piqui, vai comprar em conservas para ter esse alimento por lá. E lá ele vai ser considerado uma punk, né? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, o pequi, ele costuma aparecer em épocas de muito calor e muita abundância de luz solar ao longo do dia.
A outra coisa que eu não sei se é de conhecimento de todos é que alimentos amarelos, como a cenoura, como a abóbora, como o pequi, como a manga, são alimentos muito ricos em beta-caroteno. O beta-caroteno é um nutriente, uma substância que existe nos alimentos amarelos, que quando nós consumimos é sintetizado no nosso corpo e se transforma na vitamina A, que é boa para a pele, para as unhas, para os cabelos. E também estimula a nossa produção de melanina, que é o pigmento que dá a cor da nossa pele, é o que nos torna bronzeados quando a gente toma sol, e é um pigmento para proteção do nosso corpo. Ele nos protege, ele funciona como uma barreira natural para que nós estejamos protegidos, melhor protegidos, da ação dos raios solares sobre a pele, para que a gente possa absorver o que é bom do sol, para que nós possamos fazer a síntese de vitamina D, fortalecer os nossos ossos, mas ficarmos só com a parte boa, vamos dizer assim, dessa insolação, porque tudo que é demais passa. Você sabia que esses alimentos, a manga e o pequi, eles vão dar nessa época de maior insolação, que é justamente a época que nós mais precisamos estar com uma boa taxa de vitamina A e com a melanina em dia para nos protegermos da ação dos raios solares, que é mais intensa? Então, essa é uma das maravilhas da sazonalidade. Os alimentos, eles surgem numa época em que eles vão ser mais saborosos, mais resistentes às intempéries, aos ataques de insetos, mesmo de outros animais, mais apropriada para que sejam polinizados, né? Para que, por exemplo, alimentos que surgem em época de muito vento, porque eles, nesse momento, eles amadurecem e as sementes podem ser dispersadas dessa forma. Enfim, a sazonalidade, ela nos garante ter o alimento correto na época correta. E por isso o alimento também é mais barato nessa época, porque são necessários menos formas de estar estimulando essa produção. Então, se você nunca tinha ouvido falar sobre isso, se você está pensando em ir morar no campo, e como eu, achando que aquele alimento que é o que você gosta mais, você vai ter o tempo inteiro, você vai se deparar com essa questão da sazonalidade. Então essa conversa é para você aproveitar essa sazonalidade e ver o que realmente está mais favorável para ser produzido nessa época, e saber que também isso também vai ser favorável para a sua própria saúde, né? Que esse alimento ele está aparecendo ali na época certa, na época que você precisa. É lógico que quando você trabalha com o escalonamento de produção, como é o que é proposto pelo Sisteminha, você prolonga o tempo que você pode ter aquele alimento, você pode ter ele mais tempo à sua mesa. Mas você vai prolongar isso de uma forma mais saudável e mais coerente. Então é muito legal a gente procurar as tabelas de sazonalidade da nossa região e ver qual que é o alimento que é daquela época, né? Quando é que a melhor época para eu ter o morango, para eu ter o abacaxi, para eu ter goiaba, para eu ter maracujá? Porque o alimento ele vai vir na época certa, naquela região. E eu posso utilizar o escalonamento para favorecer que isso aconteça e ter por mais tempo. A outra forma de eu ter por mais tempo os alimentos são as diversas formas de conservação, né? A gente tem um curso que é um curso sobre extrativismo no cerrado, que a gente conversa um pouco sobre essas formas de conservar o alimento por mais tempo. E eu vou deixar o link para vocês aí, caso vocês tenham interesse. Então a gente tem conservas por salgadura, conservas como são o caso das compotas, tem a questão da desidratação de alimentos, tem várias formas de você ter esse alimento disponível por mais tempo para você estar oferecendo ali à mesa da sua família. Mas na questão do plantio, a gente pode realmente pensar que a sazonalidade
é um presente e que a gente deve aproveitar da melhor forma. Então, a nossa conversa desse final de semana é essa. Se você mora na cidade e quer vir para o campo, entenda que a sazonalidade pode ser algo muito bom para a sua vida e que é uma oportunidade excelente de você experimentar novas formas de se alimentar e novos tipos de alimentos, e que o momento em que esses alimentos surgem vai ser sempre muito bom para a nossa própria saúde. No mais, a gente sempre traz aí imagens aleatórias do que está acontecendo na chácara. Os nossos vídeos são bem aleatórios, então vocês vão vendo aí um pouquinho do que foi a nossa semana, né? Novos borreguinhos nasceram, a gente plantou novas mudinhas na estufa e a vida vai acontecendo e vai acontecendo devagar, e a gente vai compartilhando um pouquinho com vocês toda semana. Até a próxima semana, então. Em um dos vídeos anteriores eu comentei com vocês que a gente prefere plantar a couve por mudas, que eu estava plantando de semente, mas a gente preferia por mudas. E aí o Flávio chegou hoje com umas mudinhas de couve, que ele ganhou de uma vizinha, e a gente vai plantar essa daqui. O legal de plantar a partir das mudas é que geralmente essa variedade de couve, você pode ir multiplicando ela diversas vezes. Não precisa esperar dar semente, germinar, para isso. Ela facilmente vai enraizar e vai dar couve. Então ele chegou com as mudinhas hoje. Elas estavam ali de molho na água e eu vou passar elas para os copinhos para fazer as mudas. Oi. Que é? Essa mãe é minha. Ele enterrou minha ponta. Porque ela vai ficar o canto, né? Só um trechinho, né? Que lindo. Quase do meio. Olha, criançada, ele está embaladinho. Toma cuidado com esse tal de salgadinho. É bonitinho, mas não faz a nutrição. Só causa câncer e também hipertensão. No refrigerante a fruta não tá lá. Tem muito açúcar e corante pra danar. Olha, criançada, ele está embaladinho. Toma cuidado com esse tal de salgadinho. É bonitinho, mas não faz a nutrição. Só causa câncer e também hipertensão. No refrigerante a fruta não tá lá. Tem muito açúcar e corante pra danar. A margarina sai pra lá. É quase plástico e pode nos matar. Cachorro quente, quem diria, tem nitrito de sódio que provoca leucemia. A margarina sai pra lá. É quase plástico e pode nos matar. Cachorro quente, quem diria, tem nitrito de sódio que provoca leucemia. Olha, criançada, ele está embaladinho. Toma cuidado com esse tal de salgadinho. É bonitinho, mas não faz a nutrição. Só causa câncer e também hipertensão. No refrigerante a fruta não tá lá. Tem muito açúcar e corante pra danar. Gordura trans, sai daqui. É o pior tipo que se pode consumir. Tem o bacon, o risco é certo. Doença no coração, pulmonar e diabetes. Gordura trans, sai daqui. É o pior que se pode consumir. Tem o bacon, o risco é certo. Doença no coração, pulmonar e diabetes. Você também, meu filho? Dá salgadinho pros seus primos pequenos. Vovô
vovó é danado pra dar sargadinha pros netinhos. Os bichinhos ficam tudo felizes, mas doentes. Olha, criançada, ele está embaladinho. Toma cuidado com esse tal de salgadinho. É bonitinho, mas não faz a nutrição. Só causa câncer e também hipertensão. No refrigerante a fruta não tá lá. Tem muito açúcar e corante pra danar. Olha, criançada, ele está embaladinho. Toma cuidado com esse tal de salgadinho. É bonitinho, mas não faz a nutrição. Só causa câncer e também hipertensão. No refrigerante a fruta não tá lá. Tem muito açúcar e corante pra danar. Mas isso tudo tem solução, que a agricultura familiar fornece. Laranja, pera, tomate, banana, tudo que precisar que é bom, que nutre, que as criançadas gostam.